E aí, turma, estamos aqui para mais uma semana de aula, mais um conteúdo, né? Semana passada nós vimos a independência do Brasil, o primeiro reinado. Esse capítulo ele foi dividido em dois, não foi? Primeiro nós vimos a parte sobre a independência do Brasil, depois nós vimos o primeiro reinado. Hoje nós vamos ver um capítulo completo. Eu já vou pedir para que vocês vão buscar o livro de vocês e abram na página 251, que é o assunto dessa semana. O nome do capítulo é o período regencial. O que foi o período regencial? Foi o período na história do Brasil que foi um intervalo, né? Ele ficou entre o primeiro império e o segundo império, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como a gente estudou no capítulo anterior, na segunda parte do capítulo anterior, o Dom Pedro I ele estava tendo muitos desgastes no seu governo, né? Primeiro porque assim que ele declarou a independência do Brasil, ele criou uma constituição de forma bem autoritária, né? A gente estudou isso nas aulas anteriores, tem vídeos aqui nos canais, no nosso canal, quem quiser rever novamente. Rever novamente é ótimo. E aí, foi criado um grupo para elaborar uma Constituição, a Constituição foi feita, só que ele não concordou com a primeira Constituição, né? Fechou o Congresso, o Parlamento, e aí criou um próprio grupo de sua confiança para criar uma legislação, de uma Constituição de acordo com o que ele defendia. Criou o poder moderador, né, que concentrava todos os poderes nele. Perseguiu a oposição, entre vários outros motivos, que acabou fazendo com que gerasse uma oposição muito forte e fosse aumentando ainda mais o desgaste político com o passar do tempo, né? Não acabou com a escravidão, que era uma das pressões impostas. Além disso, teve a questão da Guerra da Cisplatina, a forma como a guerra foi tratada, como os soldados, como as estratégias foram utilizadas. Então, tudo isso acabou fazendo com que acontecesse uma insatisfação muito grande, tanto por parte do Exército, como por parte da elite brasileira, e até mesmo pela população de forma geral. A economia também não estava passando por uma situação muito boa. E aí, nessa mesma época, aconteceu um problema na sucessão do trono português com a morte do seu pai, né, o Dom João VI. E aí, na página 251, lá embaixo, tem dizendo: com a morte de Dom João VI, em 1826, ou seja, 4 anos depois da independência do Brasil, Dom Pedro I se tornou o legítimo sucessor do trono português. No entanto, ele abdicou ao trono em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Ou seja, não vou ficar com o trono, deixa para minha filha. O que o imperador do Brasil não contava era que seu irmão, o Dom Miguel, daria um golpe de Estado e conquistaria o trono português, contrariando as regras de sucessão monárquica. Então ele sofreu um golpe do irmão, né, que tirou a sobrinha do poder e assumiu. Dom Pedro I acabou se envolvendo, direcionando os esforços para a resolução da questão. E aí vai ser nesse momento em que as pressões vão cair em cima do Dom Pedro I. Tipo, já que ele é o imperador do Brasil, por que ele está enviando reforços para Portugal? Por que ele está se envolvendo com a política portuguesa? Ele está independente, ele está envolvido com o Brasil ou com Portugal, né? Então isso foi gerando muita insatisfação. O imperador seguiu pressionado devido às complicações políticas e no mês seguinte, no dia 7 de abril de 1831, decide abdicar ao trono do Império Brasileiro. A abdicação representou a derrota política do absolutismo português e a vitória do nacionalismo do Partido Brasileiro. Então expulsaram os últimos resquícios de política absolutista portuguesa. Vai ficar basicamente só os brasileiros mesmo, né? E lógico que tem a presença de comerciantes e de outras personalidades de Portugal, mas a maior figura do Império absolutista português estava indo embora, né? Que era o Dom Pedro I, que, enfim, carregava muito ainda daquela criação do seu pai, Dom João VI. Só que o problema é que, na época, o sucessor do trono, que era o Pedro de Alcântara, né, o que depois vai virar Dom Pedro II, ele só tinha 5 anos de idade. E a Constituição de 1824 não autorizava, logicamente, a pessoa de 5 anos de idade virar imperador.
E então deveria ser criada uma regência, isso já estava previsto na Constituição, um período regencial que seria governado por políticos que seriam escolhidos, né, até o momento em que o sucessor do trono pudesse assumir, tá, pessoas? E aí, indo agora para a página 252, vai falar que o período regencial ele durou de 1831 até 1840, né, ou seja, 9 anos. E aí vocês já começam a fazer as contas, 9 anos. A criança tinha 5, 5 mais 9, 14. A conta tá errada, né, porque ele deveria ser maior de idade. Mas não. O Dom Pedro vai virar imperador com 14 anos mesmo, mas isso aí vai ser assunto para a semana que vem, vamos por partes. E esse período regencial foi marcado por uma grande disputa no interior da classe política, principalmente entre os 3 grupos que dominavam a política naquele momento. Então existiam 3 grupos políticos nessa época. Os liberais moderados, que defendia a manutenção, ou seja, a continuidade da monarquia, só que com algumas limitações para o imperador. Tinha os liberais exaltados, que defendia a descentralização política e a autonomia das províncias, ou seja, o poder mais dividido e não concentrado no imperador. E tinha também os restauradores. Já esses restauradores, eles defendiam o centralismo político e o absolutismo, a partir do retorno de Dom Pedro I. Então, restauradores vêm de restaurar, ou seja, de retornar. Então, eles acreditavam que o Dom Pedro I pudesse voltar ainda. Esses eram os 3 grupos políticos. Só que no ano de 1834, o Dom Pedro I morre lá em Portugal. E aí, se o Dom Pedro I morre, o grupo que queria o retorno do Dom Pedro I deixa de existir. Não faz sentido, né? E aí, inclusive, tem uma charge aqui na página 252 de 3 personagens, onde cada um deles representava um grupo político. Tem o do exaltado falando democracia, o moderado falando ordem, né? Ou seja, continuar do jeito que estava. E os restauradores, saudades. Saudades de quem? De Dom Pedro I. Né? Então representa muito bem o que eram esses 3 grupos políticos naquela época. Na página 253 vai falar sobre as regências. Inicialmente a regência deveria ser trina, já dizia na Constituição de 1824, ou seja, liderado, governado por 3 pessoas escolhidas, né? Os regentes que governaram de abril de 32 até junho de 1832, ou seja, só durou meses, eles foram responsáveis pela regência trina provisória. Provisória por quê? Porque o governo não poderia ficar sem ninguém no cargo, né? Então escolheram 3 para ficar provisoriamente até que fossem escolhidos os 3 permanentes, que realmente iriam ficar no cargo. Os 3 provisórios foram José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Isso tudo está na página 253. As principais medidas tomadas pela regência trina provisória foram suspensão do poder moderador, que havia sido criado por Dom Pedro I, reconvocação do antigo ministério, que foi uma coisa que foi excluída por Dom Pedro I, anistia, ou seja, liberdade, perdão aos presos políticos que haviam sido presos por Dom Pedro I, proibição de dissolução da Câmara dos Deputados, que foi uma coisa que o Dom Pedro I fez, então proibia de ser feito novamente, e a convocação de deputados e senadores para escolher a regência trina permanente. Então, eles que organizaram essa escolha da regência trina permanente. E aí os escolhidos foram João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e Francisco Lima e Silva. As primeiras medidas que foram feitas por esse trio foi a criação da Guarda Nacional e do Código Processo Criminal, né? Pensando mais na questão da segurança do Brasil naquela época. Só que, além disso, eles criaram um documento chamado Ato Adicional, de 1834. Esse ato adicional, a principal coisa que ele fazia era que mudava, em vez de ser regência trina, passava a ser uma regência una, né? Deixando de ser governado por 3 pessoas e passando a ser só por um, como se fosse hoje em dia o cargo de presidente, né? E aí os liberais exaltados foram quem dominaram a política naquela época. Na página 253 tem 3 pontos que falam dos pontos mais importantes do ato adicional.
que no caso substituía a regência trina pela una, como eu falei, extinguia o Conselho do Estado, que era um órgão que reunia os políticos mais tradicionais, aqueles antigões, e criavam as assembleias provinciais, promovendo a maior autonomia legislativa, já que isso era uma coisa que era defendida pelos liberais exaltados, né, os grupos lá que eu falei a vocês. Indo para a página 254, nossa última página, vai falar sobre as duas regências unas que tivemos. Nós tivemos uma liderada pelo Diego Feijó e nós tivemos outra também liderada pelo Pedro de Araújo Lima. Durante as duas regências, nós tivemos várias revoltas, vários protestos nas 4 regiões do nosso país. Isso foram muito desgastantes para a figura dessas pessoas. E também foram governos que não desenvolveram tanto o Brasil assim na questão econômica. Por isso que não tiveram tanto efeito positivo, os dois regentes unos, né? O Feijó, o governo dele foi considerado liberal, já o governo do Pedro de Araújo Lima foi considerado conservador. Ainda na página 254 tem um gráfico onde mostra que durante essa época os 3 grupos que existiam antes, que eu acabei de falar, acabaram se transformando em 2, né? Já que os restauradores não existiam mais porque o Dom Pedro I tinha morrido, de 3 ficaram 2. Ficaram o Partido Progressista e o Partido Regressista. O Partido Progressista ele tinha tendências liberais, ou seja, uma maior liberdade política, né? Já o Partido Regressista ele era mais conservador, ele defendia mais a tradição antiga, tá? O Partido Progressista acompanha aqui, ó, nesse gráfico, tá? O que eu estou explicando, página 254. O Partido Progressista ele foi formado pelos liberais exaltados e uma parte dos liberais moderados. Já o Partido Regressista, o conservador, ele foi criado pelos restauradores e a outra parte dos liberais moderados. Ou seja, tinha uma divisão entre os moderais e liberados. Alguns concordavam mais com o liberal, outros concordavam mais com o conservadorismo, tá? Enfim, e basicamente é isso, um período movido por grande instabilidade política, muitas confusões, muitos conflitos, né? E muitas trocas de poderes, muitos personagens envolvidos, tá? Nosso próximo assunto vai ser as revoltas regenciais, ou seja, ainda vamos falar sobre esse período. Algumas revoltas que aconteceram no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão, no Pará. E depois que a gente falar dessas revoltas, nós vamos falar também sobre o governo de Dom Pedro II. E antes ainda vamos falar sobre a independência da América Espanhola, ou seja, muitos assuntos para estudarmos posteriormente, tá, pessoas? Ficam as 20 questões que começam na página 255 e vão até a página 258. Lembrando que logo mais à tarde teremos nosso encontro online via Zoom. Beleza, galera? Valeu, falou, é nóis!